Então, como nós vimos anteriormente na sexta-feira, as frações elas se dividem em tópicos. Um tópico que nós vamos trabalhar hoje são as chamadas frações equivalentes. E o que vem a ser as frações equivalentes? São frações diferentes que representam a mesma porção ou a mesma parte de um inteiro. Então, vai existir várias frações diferentes, mas que elas representam a mesma parte de um inteiro. Só que, como se consegue criar, fazer uma fração equivalente? Para vocês criarem frações equivalentes, basta multiplicar o numerador e o denominador de uma fração dada por um número natural, diferente de zero. Só que um detalhe, eu tenho que multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo número. Então, toda vez que eu pego uma fração e multiplico o numerador e o denominador dela pelo mesmo número, eu vou criar uma fração equivalente à fração dada. Ou seja, ela vai ter elementos diferentes, só que representam a mesma quantidade. E se eu quero verificar se duas frações, se elas são equivalentes, existe algum processo matemático para que isso aconteça? Sim. Basta multiplicar os elementos em forma de cruzamento, em forma de x. Como está no nosso exemplo aí. No seu livrinho tem um exemplo. 4/12 e 3/9. Eu quero verificar se essas duas frações são equivalentes. Então, o que fazer? Basta multiplicar os elementos. Por exemplo, o 4 multiplica o 9 e o 3 multiplica o 12. 4 vezes 9, 36. 3 vezes 12 também 36. Reparem que eu encontrei o mesmo valor numérico. Quando isso acontece, você pode afirmar que as frações, as duas frações no caso, são frações equivalentes. Então, esse multiplicar cruzado é uma forma de vocês identificarem, só de olhar, que duas frações são equivalentes. Então, por exemplo, aqui na página 73, tem lá, propriedade fundamental. Ele quer que você investigue as propriedades. Ele fala o quê? Encontrar frações equivalentes pode ajudar a comparar quantidades. Você consegue perceber alguma relação entre as frações 1/3, 2/6 e 3/9? Analise os pares de frações a seguir e verifique se eles são equivalentes, justificando sempre por meio de cálculos. Então, o primeiro par que ele me dá é 1/3 e 2/6. Então, se elas são equivalentes, quando você multiplicar de forma cruzada, você vai obter a mesma resposta. Por exemplo, 1 vezes 6 dá 6. 2 vezes 3, 6. Tem resultados iguais, correto? Quer dizer, então, que as frações são equivalentes. Basta encontrar o mesmo resultado que você vai criar frações equivalentes. Próxima. 1/3 e 3/9. Então, 1 vezes 9, 9. 3 vezes 3, 9. Mesmo resultado. Quer dizer o quê? Que as frações são equivalentes. Outro exemplo. 2/6 e 3/9.
2 vezes 9, 18. 3 vezes 6, também 18. O resultado é o mesmo. Ou seja, elas são frações equivalentes. Então, frações equivalentes são frações criadas a partir do momento em que eu multiplico o numerador e o denominador de uma fração pelo mesmo valor numérico. Ressaltando, tem que ser sempre o mesmo valor numérico. Então, vamos lá. Página 74. Então, ela fala o seguinte: utilizando a propriedade fundamental das frações, escreva 5 frações equivalentes à fração 3/2. No caso aí, você pode criar o que você quiser de frações. Basta você multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo número. Ok? Então, lógico, e tem que ser um número que não pode ser o 0, tá bom? Tem que ser um número diferente de 0. No caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí você escolhe o que você quer. Então, repara no seguinte. Então, a fração que ele tinha era 3/2. Ele foi na ordem. Você quer achar 5 frações equivalentes. Então, primeiro fator, eu vou multiplicar por 1. 3 vezes 1, 3. 2 vezes 1, 2. Então, 3/2. Vou ser para ela mesma. Vou multiplicar agora por 2. 3 vezes 2, 6. 2 vezes 2, 4. Então, 6/4, outra fração equivalente. Vou multiplicar agora por 3. 3 vezes 3, 9. 2 vezes 3, 6. Então, 9/6. Vou multiplicar agora por 4. 3 vezes 4, 12. 4 vezes 2, 8. Então, 12/8. E multiplicar agora por 5. 3 vezes 5, 15. E 3 vezes 2, 3 vezes 5, 15. E 2 vezes 5, 10. 15 décimos. Então, eu encontrei já 5 frações equivalentes. 3/2, 6/4, 9/6, 12/8, 15 décimos. Se você observar, as frações equivalentes, elas são infinitas. Eu poderia, se quisesse, multiplicar por 1000. 3 vezes 1000 dá 3000. 2 vezes 1000 dá 2000. 3000 sobre 2000. Então, elas são infinitas. Por que são infinitas? Se o número para você é infinito, consequentemente, as frações equivalentes também tornar-se-ão infinitas. Então, no caso, ele limitou apenas a 5. Você poderia escolher outras 5 quaisquer. Tá? Você pode escolher o que você quiser. Vou escolher aqui, nesse caso, essas 5. Questão de número 2. Determine 2 frações equivalentes para as frações a seguir. Então, você vai escolher o que você achar mais pertinente. Letra A fração original era 3/4. E eu quero criar 2 frações equivalentes a ela. Por exemplo, eu vou multiplicar por 2. 3 vezes 2, 6. 4 vezes 2, 8. Então, 6/8. Vou multiplicar agora por 3. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. Então, 6/8 e 9/12. Pronto. Letra B. A fração aí era 1/8. Então, para diferenciar um pouco, o que foi feito? Vou achar a primeira fração equivalente a ela. Multipliquei por 2. 1 vezes 2, 2. 8 vezes 2, 16. Então, 2/16. Para ficar um pouquinho diferente, vou multiplicar agora por 10. 1 vezes 10, 10. 8 vezes 10, 80. Então, 10/80. Então, o que eu quis mostrar aqui? Que qualquer número que você multiplique, numerador e denominador, você vai criar uma fração equivalente. Isso é fato, tá bom? Letra C. A fração original era 5/7. Então, vamos criar a primeira equivalente. Vamos multiplicar por 3. 5 vezes 3, 15. 7 vezes 3, 21. Então, 15/21. Vamos puxar agora por 4. 5 vezes 4, 20. 7 vezes 4, 28.
20 28avos. Então, de novo, criamos duas frações equivalentes às iniciais. 15 21avos e 20 28avos. Letra D. A fração original era 9 11avos. Vou criar a primeira equivalente. Vou multiplicar por 3. 9 vezes 3, 27. 11 vezes 3, 33. Então, 27, 33avos. E agora vou multiplicar por 5. 9 vezes 5, 45. 11 vezes 5, 55. 45, 55avos. Então, basta multiplicarmos o numerador e o denominador pelo mesmo número que nós conseguimos criar frações equivalentes a uma fração qualquer. Ok? E a terceira questão, que é um pouquinho diferente, que ela fala o seguinte: determine o valor das lacunas nas frações a seguir. Então, ele me dava duas frações equivalentes e faltava alguma coisinha para ser descoberta. Tá? E ele quer que você preencha o que faltava. Por exemplo, letra A era 6 décimos, uma fração em que, no caso, o denominador era 50. Eu quero achar o numerador. Agora, repara o que eu falei ainda há pouco. Você cria uma fração equivalente sempre que você multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo número. Correto? Pelo mesmo fator numérico. Então, inicialmente, se você tinha uma fração cujo denominador era 10 e passou para 50. Aí eu te pergunto, que valor vezes 10 vai dar 50? Que número vezes 10 é igual a 50? No caso é 5. 10 vezes 5, 50. Então, só que nós temos que multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo número. Então, se você multiplicou, no caso, o denominador por 5, vai fazer a mesma coisa com o seu numerador. Aí ficaria o quê? 6 vezes 5, 30. Então, 30 50avos. Letra B. Primeira fração agora. 3 nonos igual a outra fração. O numerador era 1, faltava o denominador. O mesmo fator, a gente pensa um pouquinho, é bem tranquilo. Reparem que de 1 pulou para 3. Que valor vezes 1 dá 3? É o próprio 3. 1 vezes 3 dá 3. Agora, que valor agora vai ficar embaixo do 1 no denominador? Que valor vezes o próprio 3 tem que dar 9? Pensa na tabuada. 3 vezes 3. Então, o valor que faltava aí é o número 3. Então, 3 nonos e 1/3 são frações equivalentes. Letra C. Uma fração agora que você não conhece o numerador, mas o denominador é 5. A outra equivalente a ela é 24 30avos. Reparem de novo que do 5 pulou para o 30. Que valor vezes 5 dá 30? Vamos pensar um pouquinho. Que número que multiplicado por 5 dá 30? No caso é o 6. 5 vezes 6, 30. Correto? Então, achamos. Agora, que número vezes 6 vai dar 24? Pensa um pouquinho. Pensa na tabuada. Que número vezes 6 vai dar 24? É o 4. 4 vezes 6, 24. Isso aí, Davi. Ou seja, então o nosso, no caso, numerador era o 4. Então, se você observar, o preencher esses quadradinhos aí em branco, essa lacuna, depende exclusivamente de quem? Da tabuada. Quem sabe a tabuada é muito rápido. Por esse motivo, eu passei bem insistentemente no início tabuada para vocês. E a letra D, reparem que era 8 sobre um número qualquer, vai ser equivalente a 16 40avos. Então, falta achar o denominador do número 8. Isso aí, Amanda, correto. Aí, a primeira coisa que você vai fazer, 8 pula para 16. 8 vezes que número dá 16? 8 vezes 2.
8 vezes 2, 16. Legal. Agora, qual é o denominador que vezes 2 vai dar 40? E até já me responderam. Qual é o denominador que vezes 2 dá 40? É o 20. 20 vezes 2, 40. Então, aí encerrou a página 74, questão de número 3. Nessa próxima questão aí, já vai conhecer, ela é pertinente a um exercício que tem um joguinho que tem na página 75, em que te dá um tabuleiro, que está nele várias frações, tem 16 frações, 4 em cada linha e 4 em cada coluna. E ele diz que ganha esse jogo aquela pessoa que preencher 4 frações na horizontal, ou 4 na vertical, que é em pé, ou 4 na direção inclinada. Esse vence o jogo. Só que como é que acontece? Você vai jogar 2 dados. O maior número é o denominador e o menor é o numerador. Ficaria uma fração. Só que se você jogasse esses 2 dados e caíssem, no caso, está aqui, ó, se o jogador formar uma fração que tenha todas as suas equivalências já marcadas, ele passa a vez. Se você jogar uma fração que tudo os equivalentes já estão marcados, você passaria a vez. Outro, se o jogador tirar 2 números iguais num dado, ele também passaria a vez. Então, ganha aquele que fizer primeiro o preenchimento da linha ou coluna, ou então da diagonal. Aí ele faz 2 perguntas. O que é preciso para tirar nos dados os seguintes valores? 7/14 e 5 décimos. Que valores teria que tirar no dado para que isso acontecesse? 1 meio, 1 e 2, ou 2 e 4, ou 3 e 6. Por quê? Se você tira 1 e 2, ficaria a fração 1 meio. Se você multiplicar por 7, 1 vezes 7, 7. 2 vezes 7, 14. Você criaria 7/14. Se você fizer, mesma coisa, tirar 1 meio e multiplicar por 5, 1 vezes 5, 5. 2 vezes 5, 10. Você criaria os 5 décimos. Ok? Então, esses valores. Aí ele continua fazendo a pergunta. 7/14 e 5 décimos, elas são equivalentes? Como é que eu vou provar isso? Basta multiplicar, como nós vimos. O 7 multiplica o 10 e o 5 multiplica o 14. 7 vezes 10 dá 70. 5 vezes 14 também dá 70. Então, como são resultados iguais, quer dizer que 7/14 e 5 décimos são frações equivalentes. Então, segunda questão da página ainda 76. Identifique dois pares das frações equivalentes no tabuleiro. Então, na página anterior, naquele tabuleiro, eu quero identificar pares de frações equivalentes. Por exemplo, 5 décimos, 7/14 e, no caso, 6/12. As 3 elas são equivalentes entre si. Ou, outro par, 6/9 e 8/12. Também são equivalentes. Basta você multiplicar, você vai achar isso. 6 vezes 12 dá 72. 8 vezes 7 é a mesma coisa, são iguais. Eles são equivalentes. Ou 4/12 e 5/15. São também equivalentes. 4 vezes 15 dá 60. 12 vezes 5 também dá 60. Então, elas são equivalentes. Então, o primeiro passo aí são as frações equivalentes. Ok? O segundo passo que é interessante, que é muito importante até, é a chamada simplificação de frações. Simplificar frações, ela é o contrário das frações equivalentes.
Na fração equivalente, você multiplica numerador e denominador pelo mesmo número, correto? Na simplificação é o contrário. Simplificar quer dizer o quê? Escrever a fração na forma mais simples possível. Só se faz isso quando você divide o numerador e o denominador pelo mesmo número. Então, quando você divide o numerador e o denominador pelo mesmo número, você vai começar a criar frações equivalentes. Só que também tem um passo muito importante. Frações equivalentes trabalham com a chamada divisibilidade. Quando você divide numerador e denominador, tem que ser uma divisão exata. Ok?